Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você, viu? Sou a professora Elisângela. Hoje nós vamos ter uma aula sobre a classificação dos seres vivos. Espero que você esteja bem confortável, espero que você esteja bem, espero que a tua família também esteja bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Feliz por estar contigo. Quero propor para você um ambiente com muita luminosidade, né? Com a circulação de ar, né? Pelas janelas abertas. Abriu as janelas aí de casa? Maravilha! E nós temos a companhia do nosso professor Luiz, querido, nosso intérprete. Seja bem-vindo, viu? Que bom tê-lo aqui conosco. Bora lá então, queridos alunos? Pegou já o teu caderno? Achou que eu ia esquecer, né? De jeito nenhum, você precisa do teu caderno. É uma sugestão que eu faço para você que vai ajudar muito aí nos seus estudos, para você ir anotando, né? Temos atividades, é importante você fazer isso. Ah, mas para que, professor, eu vou ficar anotando? Depois você vai socializar com os teus colegas, isso mesmo, vocês vão compartilhar conhecimento, troca de informações, de conhecimento, isso mesmo. E claro, não esqueça de mostrar para a tua professora que vai ficar muito orgulhosa de você. Já pensou? Ela vai até dar um carimbinho lá de parabéns pela sua dedicação. Bora lá então. Nesta aula sobre a classificação dos seres vivos, temos dois objetivos: valorizar a classificação dos seres vivos e identificar os critérios para esta classificação. Bora lá então? Olha esta imagem que a professora trouxe aqui para falar da classificação dos seres vivos. É uma imagem que retrata para nós uma grande biodiversidade, não é mesmo? Você já ouviu falar de biodiversidade? Bio quer dizer vida, né? Diversas, né? Diversas vidas, vários seres vivos, né? Então, quando a gente fala de biodiversidade no ecossistema, a gente está dizendo que existem muitas vidas lá naquele ecossistema. Também várias espécies é possível, ok? Que a gente está vendo, né? Elefantes, nós estamos vendo aqui, né? Eu percebo que tem pássaros aqui nesta água e nós estamos vendo também essa mata, né? Que também faz parte da biodiversidade. Já se perguntou por que existem tantos seres vivos diferentes? E como classificá-los? Precisa, né? Como diz aquela musiquinha, ado, cada um no seu quadrado. É preciso classificar cada ser vivo. Mas como que isso acontece? Claro, eu vou dar um tempinho para você pensar, observa bem essa imagem, reflete, analisa, como classificar? Por que tantos seres vivos? Eu já volto, tá? Tô te esperando aqui, até já! Voltei, gente linda! E aí, sobre a biodiversidade, a professora já falou para você, né? Bio quer dizer vida, ou seja, né? Diversas vidas, também diversas espécies, né? E você já se perguntou por que existem tantos seres vivos? E como classificá-los? Bom, então, né, os critérios que são adotados ali é para agrupá-los ali de acordo com as suas semelhanças evolutivas, né? Então, macroscopicamente ali observando esses organismos, então a gente observa ali as suas semelhanças, né, evolutivas para poder estar classificando, para poder estar agrupando, né, os elefantes com elefante, macacos com macacos, plantas com plantas, não importa se é pequena ou maior, né, vamos classificar, vamos agrupar de acordo com as suas semelhanças macroscopicamente falando, ok? A classificação dos seres vivos, o que é então? É uma forma de organizar, vamos organizar, né? Imagina dentro de um ecossistema, tudo ali, tudo junto e misturado, então a gente precisa saber qual que é o espaço que cada um possui, né? Referente a essa organização aqui dos seres vivos, né? A gente precisa saber, conhecer qual que é a espécie. Olhando para essa imagem aqui, a gente precisa saber qual que é a espécie do elefante, né, das árvores, né, dos vegetais,
o gênero, a família que eles pertencem, a classe, o filo, o reino. Então, essa forma de organizar e agrupar os seres vivos, conforme o quê? As suas características evolutivas. E essas ideias de classificação, como classificar, o porquê classificar, né, os seres vivos, ela partiu de Linneu, Carlos Linneu, né? E dentro da ciência, o ramo que se ocupa da classificação, do agrupamento dos seres vivos é a taxonomia, esse arranjo, né, que há esse acordo, esse agrupamento ali de acordo com as espécies evolutivas, né? E nós temos aqui então ele, né? Olha aqui que tem até um coraçãozinho. Eu amo taxonomia, né? Porque é ela então que cuida de classificar, de organizar os seres vivos aqui, ó, dentro dessa estrutura organizacional. Agora já eu vou propor uma atividade para você. Você já gostou, né? Porque você já viu ali que tem coisa diferente. Isso mesmo. Então aqui tem um quadro, né? Coloquei aqui um quadro para você com alguns seres vivos. Você observou que cada ser vivo tem uma numeração? Sim ou não? Sim, né? Então você observou aqui o número 1, o número 2, olha o 3, 4, 5, o 6, o 7, olha o 8 aqui, ó, o 9 vem aqui embaixo, o 10 e o 11. Muito bem. Então é como se eu desse o nome, né? Eu dei o nome aqui para eles, número 1, número 2, para você utilizar dessas informações e classificar aqui. E você vai usar esses critérios aqui, ó. Conforme as características evolutivas, você vai agrupar esses seres vivos. Você não precisa desenhar, não precisa agrupar em desenho. Você se utiliza dos números que a prof colocou e você vai colocando aqui neste mapa conceitual para você já fazer essa classificação, agrupando eles. Você topa esse desafio? Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Eu vou dar um tempinho para você, então, anotar, para você observar, tá? Para você, então, colocar no seu caderno essa organização, essa classificação dos seres vivos, e eu já volto. Estou te esperando aqui, ok? Até já! E aí, deu muito nó na cabeça? Tanto número, tantos seres vivos, esse monte de quadrinho. Eu já vou colocar aqui para você a real, para você conferir aí a classificação que você fez, né?
De acordo aí com as semelhanças evolutivas de cada um deles, né? Então ficou dessa maneira aqui, ó. Dá uma observada aí no quadro que você fez, veja se ficou então tal como está aqui esse agrupamento de seres vivos. Lembrando que os números, eles estão representando quem? Os animais, os seres vivos, porque nós não temos só animais lá, né? Nós também temos plantas. Então os números, eles estão representando todos os seres vivos, animais e plantas, que você então fez aí o agrupamento, né? Você usou já da taxonomia, as características semelhantes entre eles aí, então, para fazer a classificação aí das espécies, reino, filo, família, né? A ordem, o gênero e tal. Beleza? Parabéns, então, pela sua dedicação desde já. Então, categorias taxonômicas, ou os taxons, que a gente fala, né? Então, a primeira categoria anatômica, né? São as categorias que nós utilizamos, ó, para fazer então a organização aqui desses seres vivos, né? Que você fez aqui maravilhosamente. Então, a primeira categoria ou o primeiro taxon que a gente observa é a espécie. O que é uma espécie, né? São indivíduos semelhantes entre si. Semelhantes. Como que é essa semelhança, professora? Veja bem, eu e você. O que nós somos diferentes, mas nós somos semelhantes. É verdade, nós temos 2 braços, temos 2 pernas, temos a cabeça, nós temos as fossas nasais, né, o nariz, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas. Então, tá aí a nossa semelhança, né? Só que não dá para comparar eu e você com uma borboleta. Somos diferentes. Então, impossível, né? Essas 2 espécies, ó, já falei então que são espécies diferentes. Borboleta e ser humano, ok? Então, a espécie é esse conjunto de seres vivos semelhantes entre si que tem a capacidade de se reproduzir entre si, né? O ser humano, homem e mulher, que tem essa capacidade de se reproduzir, gerar descendentes, gerar filhos férteis, que futuramente, na época certa, também vai se relacionar com indivíduos da mesma espécie e gerar indivíduos semelhantes entre si. Olha aí a beleza, né? Perpetuando a espécie, né? Que é essa capacidade de se reproduzir. É isso que vai perpetuar a espécie, né? Então a gente tem essa definição do que é uma espécie. Então é o primeiro taxon a observar ali para fazer o agrupamento e a classificação dos seres vivos. Vamos fazer uma atividade? A gente vai continuar. A gente vai mencionar os outros taxons que são utilizados para a classificação dos seres vivos. Bora lá então nessa atividade? A espécie é a unidade básica de classificação dos seres vivos. Quais são as demais características para classificar uma espécie? Quais são elas? Eu vou dar um tempinho para você copiar e responder, mas eu te espero. Já volto. Até já!
E aí, minha gente, como que foi aí? A espécie é a unidade básica de classificação dos seres vivos, ok? Quais são as demais? Quais são as outras características para classificar uma espécie? É esta. As espécies possuem o quê? Possui DNA, o ácido desoxirribonucleico, semelhante e são capazes de se reproduzir gerando descendentes férteis. Então, é uma outra característica usada para classificar os seres vivos, né? É essa característica aqui, então, da espécie, né? Possuindo DNA semelhante que tem a capacidade de se reproduzir, que vai gerar filhos, descendentes férteis, para que no futuro também tenha a capacidade de se reproduzir, ok? Então, lembra lá que a professora falou que a espécie, né, era o primeiro táxon, a primeira categoria taxonômica que a gente estaria observando para classificar os seres vivos? Então, mencionamos a espécie, né, fizemos essa atividade, e agora, então, a gente fala do gênero, né? Como que é feito, então? Como que se observa? Então, o gênero nada mais é do que o agrupamento das espécies com características semelhantes entre si. Então, o gênero, então, se agrupa as espécies, né, com características muito semelhantes. Depois do gênero, tem a família, onde se agrupam os gêneros, né? Com características também semelhantes. Não estou falando de características idênticas, estou falando de características semelhantes. Logo, a ordem, onde agrupam as famílias, que possui características semelhantes, ok? E depois a classe, isso mesmo, né? Onde se agrupam as ordens com características semelhantes, ok, minha gente? O filo que vai agrupar as classes com características semelhantes. E depois os reinos, né? Reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino monera, reino protista, né? Então, ele agrupa o quê? Os filos, né? Os filos que são semelhantes. Logo, o domínio, né? Que se divide, então, onde se divide os seres vivos em 3 grupos, ok? Bora lá fazer mais uma atividade? Você topa? Como que tá o teu caderno aí? Conta pra mim. Tá bem organizado? Mantenha essa organização. Aqui na atividade 2, eu faço uma pergunta bem objetiva para você. Quais são os níveis de organização dos seres vivos? Ah, já se lembrou, né? Já veio na tua mente lá a primeira imagem que nós vimos lá, né, do Carlos Linneu e a organização ali, né, que ele fez ali dos seres vivos. Muito bem. Eu sei que você já está preparado para responder essa questão, mas eu vou dar um tempinho para você copiar e para você responder. E eu já volto, estou te esperando. Até daqui a pouco.
Voltei, e aí? Copiou? Bonitinho? Quais são os níveis de organização dos seres vivos? Anotado? Respondeu também? Bora lá então conferir. Quais são os níveis de organização dos seres vivos, né? Então, os níveis de organização dos seres vivos são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Então, são esses os táxons que são utilizados para a classificação de cada ser vivo, ok? Eu trago aqui para você, nesse quadro, né, uma organização, vamos dizer assim, né, mencionando sobre alguns táxons, né? Por exemplo, aqui do reino, né? Reino animal, reino animalia. Sabia que eu e você, nós pertencemos ao reino animal? Ô, louco, professora, como assim? Você está me chamando de animal? Não, nós somos animais, nós somos os racionais. Assim nós somos classificados, nós pertencemos ao reino animal. Nós não somos do reino fungi, nem do reino vegetal, nem do reino monero, nem do reino protista. Nós pertencemos ao reino animal, ok? O filo cordata, os cordados, né? A classe mamária, os mamíferos, né? O nome já é bastante sugestivo. A ordem dos primatas, a família Homonides, né? O gênero Homo. Aqui a nossa espécie, Homo sapiens, né? A minha espécie e a sua. Claro que existem outras divisões dentro dessa organização das categorias taxonômicas, tá? Que são ali adequadamente usadas para diferenciar ali os reinos, né? Os diferentes reinos. Ok, minha gente? O que nós vimos nessa aula? A classificação dos seres vivos e os critérios para a classificação. Espero que você tenha gostado, espero que você fique bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.